Fala pessoal, como vocês estão? Estou aqui iniciando mais um podcast, o nosso podcast em miúdos, e hoje eu estou aqui com a presença ilustre do Maicon Kobayashi. O Maicon tem 34 anos, ele é atleta profissional de MMA, é professor de luta. E a gente vai conhecer aqui um pouquinho da história dele. Ele está em Vila Nova de Gaia. Quero saber por que ele está aqui em Portugal, quero conhecer um pouco mais da história dele. Maicon, muito obrigado pela tua presença, é um prazer te receber aqui. Fábio, eu que agradeço aí a todo o staff aí do podcast. E acho que é simples, né, cara? A primeira questão que quando perguntam para mim o porquê que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui, eu vim atrás de oportunidades, né? Eu vim atrás de oportunidades que, no meu trabalho, ela exige essas oportunidades. E aqui na Europa, em Portugal, eu consigo essas oportunidades. Talvez com mais tranquilidade do que lá no Brasil, entendeu? Então, assim, estar aqui, estar baseado aqui, estar com uma base fixa aqui, é mais fácil para os eventos me buscarem do que me buscarem lá no Brasil. Então, assim, se as oportunidades estão aqui, eu quero estar aqui onde as oportunidades estão. O atleta ele é feito das oportunidades e comigo não é diferente. Eu sou um cara que eu gosto de aproveitar. Legal, muito legal, Maicon, muito legal. E conta pra gente aqui um pouquinho como é que começou a tua história nas artes marciais. Você começou muito pequenininho, na adolescência. Conta aí pra gente, como você despertou para essa área da luta? Então, cara, eu sempre fui um garotinho que eu sempre sofri um pouquinho de bullying, né? Na época de escola, e eu ficava bolado com os moleques, ficava chateado, falava, mano, tem que bater nesses caras, esses caras têm que me respeitar, esses caras têm que me respeitar. Mas minha mãe e meu pai nunca foram muito a favor da arte marcial como esporte, né? Por conta que eles achavam que eu ficaria mais violento e tudo mais. E aí, até certo dia, já com meus 15, 16 anos, eu troquei de colégio e meus grandes amigos hoje, né, são meus compadres, eu sou padrinho do filho deles, né, o Léo e o Jefferson, eles faziam capoeira e falaram comigo, qual é, negão, vamos fazer capoeira. Aí eu falei, pô, minha mãe não vai gostar, não. Mas se eu começar a fazer e só aparecer em casa, quem sabe ela não deixa. E desde então eu virei capoeirista, né? Me tornei capoeirista e foi uma demanda lá em casa, né? A partir do momento que eu comecei, meus irmãos vieram fazer também e a família praticamente 100% de capoeirista. E logo depois eu fui descobrir que minha mãe, mesmo não gostando, já tinha feito capoeira na infância. E para as outras modalidades acabou sendo um pulo, porque eu conheci um professor meu que ele lutava e eu queria ser igual ele. Falava assim, mano, eu quero ser igual esse cara. Eu achava maneiro, sabe? As histórias que ele contava, que ele chegava, pô, fazia, acontecia, tem que bater peso, tem que baixar peso. Então, foi quando eu decidi. Nessa época, eu pesava lá por volta dos meus 128 quilos, por aí, mais ou menos. E decidi mudar minha vida ali e posso dizer que o esporte salvou de uma depressão, salvou de uma obesidade e me deu, do que eu posso dizer, vontade de viver, que é o que eu faço hoje me mantém vivo, sabe? É um motivo de todo dia eu acordar, além de poder ter a oportunidade, de certa forma, de mudar a vida da minha família, de mudar a minha vida, o esporte ele me mantém vivo, me faz eu querer mais sempre, melhorar a mim mesmo sempre, sabe? Ah, que legal, que legal. História fantástica. E aqui tem um ponto interessante que você falou, né? Você falou da capoeira. A luta, né? Os lutadores brasileiros, as artes marciais brasileiras são respeitadíssimas no mundo inteiro, né? A capoeira, o jiu-jitsu, né? Que tem lá sua origem lá japonesa, mas foi aperfeiçoada. E às vezes, os próprios, pelos brasileiros, a modalidade, o Brazilian Jiu-Jitsu, né? O jiu-jitsu brasileiro, é onde a maioria do povo, os como a gente diz, né? Os gringos respeitam muito as modalidades brasileiras e às vezes os próprios brasileiros não respeitam os seus esportes naturais. Eles não dão valor ali aos seus
esportes naturais, dão valores às outras modalidades, que beleza, a gente pode dar o valor sim, elas merecem o devido valor e o devido respeito. Nós vamos valorizar o produto nacional, que é tão bom quanto o produto importado. A gente tem que também valorizar o produto nacional. Grandes lutadores bebem das fontes, né, dos lutadores brasileiros, né? E os brasileiros Sim. sempre fizeram história, sempre ganharam, sempre foram campeões, sempre estiveram em alto nível e muitas vezes eles dão aula para outros, né? Criam as suas academias, né? São levados. Eu me lembro muito da família Gracie, né? No Rio de Janeiro, né? Que eles eram levados, às vezes, Sim. alguns deles, para dar aula em Dubai, para dar aula nos Estados Unidos, né? Iam abrindo escolas, né? Não vai longe, não. Até hoje é feito isso. Exato. Não vai longe, não. Até hoje é feito isso. Eles vêm e exportam nossos produtos. Eu tenho 2 grandes amigos hoje que estão no Catar, na UFC Gym lá do Catar, que é o Diego Silva Magrin, que é o meu mestre, e o Vitor Soldado, estão dando aula lá. E eles falam, irmão, tem como fazer, porque os caras querem, eles valorizam o produto nacional, então eles querem os brasileiros lá dando aula para eles. Então, assim, além de tudo, o esporte abre essa gama de oportunidades. Você consegue viver bem no teu país, você consegue viver bem fora do país, porque tem. Talvez o nosso país não valoriza tanto como os outros países valorizam a matéria-prima, né? Mas você tem condições de chegar, entendeu? Sim. Não, isso é incrível, porque é uma coisa que atravessa gerações, né? Então, às vezes, o pai faz aula, depois ele tem um filho, ele leva esse filho para poder fazer também. É uma coisa que vai atravessando, às vezes, um professor dá aula para 2, 3 gerações, né? E vai seguindo ali, formando campeões, e pessoas vão saindo de uma academia, de outra academia, e depois vão ganhando um protagonismo internacional, ganhando lutas, ascendendo na carreira. Agora, você falou uma coisa aqui que me chamou bastante atenção. Você falou, lógico, da questão da tua saúde, da tua autoestima, né, daquilo que te fez bem, né, de você ter reduzido seu peso e ter lutado em relação a isso. Mas me diz uma coisa, para uma criança, por exemplo, para um jovem, qual seria a idade ideal para começar nas artes marciais? Irmão, eu falo para todo mundo que o quanto antes, eu falo que um dos meus sonhos é ser pai, saca? Eu tenho o maior sonho de ser pai de menina. E eu falo que minha filha ela vai querer fazer, ela vai poder fazer o que ela quiser. Porém, vai ter que praticar uma capoeira, vai ter que praticar um jiu-jitsu, vai ter que saber se defender. Porque o nosso mundo está tão covarde, independente do país que seja. O mundo está bem covarde, principalmente com as nossas crianças. Então, assim, o quanto antes você puder começar a fazer uma arte marcial. Eu prego muito, eu gosto muito de falar, mulheres, pratiquem jiu-jitsu. Eu falo muito sobre isso, pratique arte marcial, pratique jiu-jitsu. Porque eu vou colocar no nosso país, a maioria dos ladrões que vêm assaltar mulheres, ele vem só no intimidar. Não que eu estou aqui pregando o reagir, né? Porque nunca é bom reagir, a gente nunca sabe como é que a pessoa tá. Mas na maioria das vezes eles vêm na questão, vêm na força bruta, só nas palavras, e eles conseguem amedrontar, porque nós homens a gente sabe que a gente consegue amedrontar na imposição, né? Então, assim, mulheres, pratiquem jiu-jitsu, porque o quanto antes. E não tem idade, mano. Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, se já está na melhor idade. Esporte é vida, o esporte faz a gente se sentir vivo. O esporte, para mim, ele ameniza muito desses problemas da atualidade. Depressão, ansiedade. Eu falo que hoje eu não sofro de ansiedade e depressão porque eu estou sempre treinando. Uma porrada na cara de um amigo que me dá, minha ansiedade, minha depressão vai para longe. Então, assim, é libertador.
praticar um esporte é libertador, tá ali é libertador. É você se superar todos os dias. Por exemplo, eu tinha amigos, eu tenho hoje ainda, né? Eu tinha amigos que eu falava assim, caraca, mano, enquanto eu não passar a guarda, enquanto eu não finalizar fulano, eu não vou sossegar. Enquanto eu não fazer isso, eu não vou sossegar. E aquilo ali, não era para superar o meu amigo de treino, não era para superar meu companheiro de treino. Eu estava me superando, porque eu estava buscando formas de melhorar o meu jogo, de melhorar ali o meu âmbito, né, ali de treino, de melhorar as minhas questões de treino, para poder superar um companheiro de treino. Mas toda vez que eu superava ele melhorava, eu melhorava. Então, assim, é gradativo. E praticar esporte é uma coisa... Eu sou um dos maiores defensores do esporte e da educação. Eu acho que se o esporte e a educação no nosso país fosse levado mais a sério, fosse levado como coisas primordiais, acho que muita coisa estaria diferente. Eu vou sempre bater na tecla de que os países de primeiro mundo, eles sempre enfatizam o esporte, eles sempre enfatizam a educação, eles alinham o esporte e a educação junto, e não é à toa que Estados Unidos é uma potência mundial quando se trata de esporte e educação, a China é uma potência mundial quando se trata de esporte e educação, a própria Rússia. Então, assim, nós temos tudo, e o que falta? Só isso, é o investimento. Às vezes, um investimento fazer no final das fazer a diferença. Sem dúvida. Concordo 100% contigo. Isso você vê que é plano de governo, plano de nação, né? A nação, ela é grande quando ela tem homens e mulheres fortes, Sim. Né? E o esporte, né? A educação e o esporte Sim. formam caráter, formam honra, respeito, autoridade, autoconfiança, domínio próprio, porque é sangue, é Sim, dor, a autoestima, suor, né, cara? Eu acho que sim, eu vou falar sobre a autoestima também, porque você sabe que você pode, mas você não precisa mostrar para ninguém, sabe? Tu anda sempre de cabeça erguida, mas não é porque você está querendo intimidar, é porque você é autoconfiante em você. Isso aí tudo, quando você está autoconfiante em você, cara, você se sente mais bonito, você se sente melhor, você se sente mais forte, você se sente imponente, vamos dizer assim. E tu não tem aquele medo de qualquer palavra te abater, entendeu? O teu mental fica forte. Acho que hoje eu tenho um preparador mental, né? Dentro do meu staff, a minha equipe de apoio, né? Eu tenho um nutricionista, um preparador físico e um preparador mental. Todos eles trabalham junto, né? Eu falo que se o meu mental estiver fraco, nenhum dos outros vão funcionar. Se o meu mental estiver forte, tudo vai funcionar, tudo é capaz. Então, assim, o esporte também acontece isso. Ele acaba fortalecendo o meu mental. Que se eu treino tanto aquela parada que eu falo assim, mano, tá impossível errar, sabe? Então, a autoestima eleva. A galera brinca muito porque eles falam que eu me acho muito, né? Eu falo assim, meu irmão, vocês não vão ver um preto bonito, cheiroso, bom de porrada, que tu não vai ver sempre, não, irmão. Eles falam que mas não é por conta disso. Eu sei quem eu sou, eu sei do que eu sou capaz e sei o que eu posso fazer, entendeu? Então, assim, não tem como estar com a autoestima abalada, irmão. Não tem como, entendeu? Isso tudo eu agradeço ao esporte, eu agradeço às modalidades, porque não são poucas, mas cada uma, um pouquinho de cada uma faz o Maicon ser quem ele é. Eu agradeço muito aos meus mestres, que me ensinaram muito. É lógico, como a gente fala, eles não me deram a educação, porque você tem que ser dentro de casa. Quem eu sou foi moldado dentro de casa. Porém, meus mestres também me moldaram, né? Então, eu agradeço a cada um deles. Mestre França, mestre Bigu, que foram meus mestres de capoeira. Agradeço ao mestre Alexandre Pinheiro, ao mestre Diego Silva, mestre Bruno Souza, mestre Lucas Arruda, mestre Luan Carvalho, que são meus mestres do jiu-jitsu, são meus orientadores. Mestre Lucas, mestre Anderson Pinheiro, que são meus professores de Muay Thai, que me alocaram e melhoraram minha parte em pé, melhoraram minha confiança, minha autoestima. Meu mestre Alberto Salvador e Eloy Nascimento, que são meus professores de boxe.
eu não posso deixar de falar sobre eles. E também, por último e não menos importante, meus professores de karatê, Marcelo e Marcelos, né, o pai e filho, que me deram uma basezinha antes de eu viajar. Fiquei ali com eles ali uns 3, 4 meses treinando, já incluíram coisas novas ao meu jogo que eu estou ansioso para poder mostrar, que eu estou ansioso para mostrar, poder mostrar e demonstrar nos palcos europeus. E foi para isso que eu fui sendo moldado e fui sendo preparado. Sem esses caras, nada disso era possível. Muito legal, muito legal. Você vê que, por exemplo, um lutador de MMA, né? Ele é talvez um lutador completo, né? Porque quando a gente pega, você falou aqui de várias artes, né, marciais. Fala o boxe, ele é muito forte, né? Cintura para cima, sabendo, lógico, que tem toda a parte do jogo de pernas ali que é importantíssimo. Mas o negócio do boxe é mão. Aí você vai falar do Muay Thai, que é canelada, que é, né, chute, karatê, e você vê que o lutador de MMA, ele é completo. Ele luta em cima, ele luta no chão, ele é incrível como que essa arte marcial caiu no gosto das pessoas, né? E não tem como você não saber todas, porque senão você é frágil e acaba perdendo na que você não domina, né? Isso é muito interessante, porque você é completo. Exatamente. Né? Isso é incrível mesmo dentro da luta. A gente fala que sem demagogia e sem medo de errar na minha fala, os lutadores de MMA são quase super-humanos. É quase igual um triatleta. Ele nada, ele corre, ele pedala. Se tu não domina bem uma valência, você vai fraquejar. Então, assim, ou você tá bem em todas as valências, entendeu? Ou você vai fraquejar. Porque, assim, a gente estuda, e hoje em dia tudo é um estudo, né? O adversário, ele sabe, ó, fulano é melhor em pé. Eu tenho que botar ele para baixo. Mas e aí? Eu não sei botar para baixo. Eu vou ficar em pé com o cara... Vou me arriscar numa luta em pé com um cara desse? E a luta em pé ela é 50-50. Uma mão entrou, pode definir a luta. Entendeu? Sim. É complicado. Então, assim, ou você se propõe a fazer o que eu falo muito para a molecada aqui quando me perguntam o que você aconselha a fazer. Primeiro, ser profissional. Independente se você vai lutar amadoramente ou profissional. Tem que ser profissional sempre. E meu déficit é na luta em pé, melhora a tua luta em pé. Meu déficit é na luta de solo, melhora a sua luta de solo. Porém, não deixe de treinar a tua parte forte. Senão você vai melhorar numa e vai dando uma baixa na outra. Tem que estar sempre treinando tudo, não tem jeito. Perfeito. Agora você comentou, por exemplo, a respeito de nutrição. Você tem acompanhamento nutricional. Como que é a rotina de alimentação de um atleta como você? É restrita? Pode comer um pouquinho mais? Só mesmo no período de lutas que você tem que mudar? Como é que funciona isso? Cara, eu tenho o acompanhamento do Mago para mim. O moleque é absurdo. Eu falo para ele que ele é o Mago, né? É o Douglas Lima, né? Lá de Rio das Ostras, lá do Brasil. O Douglas, a gente já está num trabalho já de 3 anos. Lembra que eu falei sobre o lance do mental? Você tem que entender, você é um atleta, eu sou um atleta. Eu sou a minha profissão, a minha vida, ela influi a minha profissão, então isso influi. O que eu como, o que eu bebo, o que eu deixo de comer, o que eu não deixo do dia a dia. O Douglas, ele monta um protocolo para mim, para eu me manter, né, dentro de um peso que a gente não vá se sacrificar tanto para bater o peso para lutar. Ele prega muito de que eu evite desidratar, né? É uma coisa nova que a gente tem feito, né? Eu tô indo para as lutas sem precisar desidratar, porque desidratar ele desgasta muito e acaba interferindo no meu desempenho na hora da luta, entendeu? Então, o Douglas, a gente tem feito um planejamento para não precisar estar desidratando, para estar 100% na hora da luta. E fazer uma recuperação de peso saudável, né? Digamos assim. O Douglas, a gente fez um planejamento. Há 3 semanas atrás aqui eu lutei na Inglaterra.
eu tinha que bater 84 quilos para lutar. Então, o Douglas fez um déficit calórico para mim, um cardápio com nível baixo de calorias, porque eu queimo muita caloria durante o dia. Então, eu faço muita coisa, dou aula, eu treino, corro, eu faço muita coisa durante o dia, para o meu gasto calórico ser alto e a ingestão ser baixa. E aí sim a gente conseguir descer o peso. Então, voltando à sua pergunta, tudo que eu faço de alimentação influi no meu trabalho. Então, assim, eu tenho que ter a consciência de que tudo eu posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso chegar aqui, sair agora ali e na cafeteria ali, comer um bolo de chocolate cheio de cobertura. Eu posso, mas eu sei que amanhã eu vou ter que correr atrás para compensar todo esse gasto, essas calorias que eu ingeri. Então, assim, eu já tô, foi o que eu falei, eu tô muito tempo no jogo, são 8 anos, vou fazer 9 anos que eu sou profissional da luta, errei muito, principalmente questão de dieta, só que já não dá mais tempo de errar, já não tenho mais espaço para erros, entendeu? Então, eu dou uma aliviada quando minhas metas estão cumpridas, elas ainda não estão cumpridas, então é foco. Graças a Deus eu tenho um cara que, ele fala, eu falo para todo mundo que eu não faço dieta, né? Eu não faço dieta, eu costumo dizer que eu não faço dieta, porque comer, eu como pra caramba, mas nas quantidades certas. Até doce de leite eu como, então assim, tem aquele prazerzinho ali que ele me permite, é aquele que eu falo assim, esse doce de leite aqui, para mim, é o bolo da festa. Eu tenho que comer ele com o maior prazer possível, porque é só amanhã que eu vou poder comer um outro. Então, assim, eu tento memorizar muito aquela hora ali, entendeu? Aproveitar cada segundo para não comprometer o meu trabalho. Legal, legal demais. Você vê que são mínimos detalhes, né? Com certeza, sono também é fundamental, Sim. né? Que é a recuperação que você precisa. Mas eu queria tirar uma dúvida com você a respeito dessa rotina. De quanto em quanto tempo pode ser o intervalo de uma para uma outra luta? Por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Como que funciona isso? Você luta hoje, quanto tempo depois você pode lutar novamente? Vai depender de como foi o teu processo da luta. Por exemplo, fiz uma luta hoje, não tomei pancada na cabeça, principalmente pancada na cabeça que a confederação, as federações, elas prezam pelo bem do atleta, né, pela integridade física do atleta. Principalmente se eu não tomo uma pancada na cabeça, não me machuquei, não me lesionei, eu posso lutar até semana que vem, se for o caso, e o staff e a equipe estiverem de acordo. Vai conseguir bater o peso de novo, porque também tem esse lance. Geralmente um atleta aí perde aí por baixo, em média, aí 10 quilos para poder bater a categoria. Então, faz um corte de peso drástico. Tem que ver como é que foi o processo dele de corte de peso também. Então, assim, se tudo estiver bem, se ele estiver bem, não fez um corte de peso drástico, consegue bater o peso, ele pode lutar aí, todo mês ele pode lutar. Agora, se tem uma lesão da cabeça, geralmente 3 meses, foi nocauteado, ele tem que ficar aí pelo menos 1 mês até sem, porque isso tudo afeta, né? A gente tem que entregar a documentação para a comissão atlética, exames de cabeça, exame de coração, exame de vista, para ver se uma pancada não pode ter afetado tua visão, tua cabeça, seus neurônios, tudo isso é analisado. A gente não... Que a galera tem muito o preconceito ainda, que a gente fala que a gente é animal, mas a gente não é animal, não. É tudo milimetricamente calculado, a gente não luta. Já vi muitos amigos não lutarem por conta de exames que não deram certo. A gente faz exame de sangue, porque querendo ou não, eu posso dar uma mãozada, eu posso tomar uma mãozada, abrir. A última luta agora, eu dei um cruzado que estourou a orelha do meu adversário e ele jorrando sangue em mim. A gente não... Ele lutou por quê? Porque ele estava com sangue ok, porque se ele tivesse infectado alguma doença, aquele sangue poderia passar uma doença para mim, poderia infectar outra pessoa. Então, assim, não é assim só chegar e lutar, tem suas regras. A gente
passa por elas, entendeu? Sem dúvida, não, é extremamente... É o backstage que quase ninguém sabe, né? Porque a galera acha que é só botar a luva, subir e sair na porrada. Não, não é um show de horrores, não é a Roma antiga, não somos gladiadores modernos, mas a modernidade toda foi acompanhada. Tem acompanhamento médico, o correto, né? Tem gente que faz sem acompanhamento, mas é o correto. Acompanhamento médico, autorização médica para lutar. A gente tem tudo um... Se a equipe também achar que não é o momento, ela chega... O atleta, ele sempre quer lutar. Eu costumo falar que a gente sempre quer lutar, né? Mas tudo passa pelo nosso staff, né? Treinadores, nutricionista. Várias vezes eu já perguntei pro Douglas, pro Léo e pro Augusto, ó, tem uma luta assim para mim tal dia, o que vocês acham? Koba, não dá, não vai dar, vai ficar muito desgastante, você não vai conseguir render, então não ficava chateado, mas assim, saber que eles estavam ali prezando pelo meu melhor, pelo meu bem. Interessantíssimo isso, porque você está falando uma coisa aqui, e a gente está numa onda agora, né, de famosos lutarem, né, ou desafiarem lutadores profissionais. A gente teve aí recentemente no Brasil, né, o Popó e o Bambam lá, né, que foi foi um massacre lá, né? E acontece, né? Agora de influenciadores, parece que vai ter uma luta aí do Mike Tyson contra um influenciador americano também, né? E é muito interessante. Foi cancelada, foi adiada essa luta. A do Tyson? Foi adiada. O Tyson teve um problema, que até eu não sei ainda ao certo, que eu ainda não pesquisei, mas ele estava na cadeira de roda, acho que deu algum mal súbito. Mas, assim, Coroa já está conseguindo respeitar os limites do corpo. É o que eu falo. A luta foi adiada para poder ver se ele vai recuperar, acredito eu, né, pelo que eu tenho visto. Porém, tem todo um staff por trás dele, né? Não é só assim chegar lá e lutar. Imagina, um vovô garoto, como eu gosto de chamar ele, de 56 anos, lutando com um moleque de 30. É diferente. Não, isso é uma verdade. E, assim, ele, lógico, já tem uma idade um pouco mais avançada, né? Aí teve esse problema. Mas é curioso o seguinte, a gente vê claramente a diferença de um amador para um profissional. É um abismo, né? As pessoas olham e acham que, não, dá para fazer, qualquer um vai lá e faz. Vai nada, né? Existe muita técnica envolvida, todo passo, toda a movimentação é milimetricamente calculado, né? Tem que se respeitar muito mesmo. E a gente viu isso. Eu vou falar para você aí. Então, eu vou falar assim dessa promoção em geral. Eu sou a favor dessa promoção porque assim, eles recuperaram o boxe, principalmente no Brasil, né? Onde o boxe já estava muito defasado, não tinha esse apelo todo. Depois da luta do Whindersson Nunes com o Popó, virou uma febre, as academias lotaram para os donos de academia, para os professores de boxe, isso foi muito bom, que agregou muito para eles. Porém, vou fazer agora a minha crítica mediante também essa promoção. Eu acho que ficaria mais interessante você pegar atletas profissionais para lutar com atletas profissionais, amadores contra amadores, porque a gente pode ver a disparidade que foi Popó e Bambam, 19 segundos de luta, não vendeu o que eles prometeram que venderiam. Então, assim, sim, o que eles prometeram não, o que o Bambam prometeu que venderia. Ele falou que ia chocar o mundo, o Bambam. E chocou, com 19 segundos só de luta. E, assim, ficaria bacana se fosse profissionais contra profissionais, amadores contra amadores, influência contra... o Popó disse que foi mentira, mas eu acredito. Na luta do Whindersson, foi 1 milhão para cada um. Olha quantas pessoas, quantas crianças de comunidade poderiam ter sido ajudadas com um montante desse.
você investir numa academia deles, ó, ir lá na Rocinha, ir lá no Cantagalo, isso aí eu tô falando do Rio de Janeiro, mas o Brasil é repleto de projetos, repleto de comunidades, ir lá na Bahia, vai na Bahia, onde é o celeiro do boxe lá no Brasil, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, investir esse dinheiro lá, ó, vou dar X valor para tua associação, vocês pegam dois garotos desses, investem neles e façam deles campeões. Tu imagina quantos moleques não seriam grandes lutadores? Quantos moleques não ganhariam bem com isso? Então, assim, eu acho que essa promoção ela é válida, mas ela só é feita de forma errada, entendeu? Eu tenho grandes, como eu falei, eu tenho grandes professores, né? O Salvador, o Eloy, e acho que às vezes o que falta é só isso. E quando a gente conversa, é sempre a mesma coisa. Só falta isso. É um incentivo, como a gente estava falando lá no início, a educação e o esporte. Se você dá um incentivo, um moleque desse sabe assim, que ele tem condições, ele, vou só treinar, eu tenho uma prata, eu ganho uma prata. O governo apoia tantas coisas aí que não era para apoiar, e o que é para apoiar, eles não apoiam, entendeu? Tá entendendo? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente também não gostaria nem de entrar muito nesse mérito, porque vira uma polêmica. Eu uso uma bandeira, eu gosto de uma bandeira, eu defendo o certo, né? E o certo para mim, né? Porque às vezes o certo que é para mim não é para você, Fábio, não é para os nossos telespectadores que estão ouvindo. Mas assim, eu acho que o dinheiro da nossa população ele é investido e mal gerido, entendeu? Sim. A gente paga tanto imposto e não vê o retorno desses impostos, entendeu? Então, assim, é complicado. Você quando fala isso, você não está falando desse governo atual, nem do passado, você está falando de 500 anos. Né? É eterno isso aí. O Brasil, a vida inteira... De uma geração de isso aí, exatamente. É de uma mentalidade de país. A gente, quando critica isso, a gente critica uma mentalidade de país. Né? Então, a gente acredita, eu corroboro com você nessa questão, eu acredito que a população ela pode mudar, né? A mentalidade, a forma de ver o mundo, quando ela alinha essas duas coisas, que é a educação e o esporte. Né? Então, eu concordo contigo 100%. Eu ia te fazer uma pergunta. Pode antes de você fazer a pergunta, deixa eu só colocar uma aspas, abrir uma entrevista do Fábio Porchat com um comediante. Ele faz o Agostinho, eu esqueci o nome dele. Ele faz o Agostinho Carrara na Grande Família. É Pedro Cardoso. E foi perguntado para ele o porquê dele preferir morar... Isso. Ele foi perguntado, acho que a respeito de por que ele escolheu morar em Portugal, o que ele vê de diferente. E ele falou que eu corroboro muito, que é o lance da população. A população, ela olha para si. No Brasil, a gente olha para os outros. Então, assim, eu costumo dizer para todo mundo, a gente tem potencial enorme de ser um país de primeiro mundo. Se não for o primeiro, a gente está entre os 5, sem patriotismo, né? De falar sem medo de errar. A gente tinha potencial para estar entre os 5 melhores do mundo, entre os 3 melhores do mundo. Então, assim, enquanto a gente pensar que no primeiro eu, segundo eu, terceiro eu vou falar assim, vou aqui confessar uma coisa aqui, cara. Eu sou preto, de periferia, favelado, casado com uma mulher preta, não retinta, mas preta, irmão de uma mulher homossexual, assumida. Então, assim, cara, toda vez que eu vou votar, que eu vou pensar, eu penso em tudo isso. Na hora da votação, o que eu vou estar ferindo em mim, que eu vou estar ferindo na minha esposa, o que eu vou estar ferindo na minha irmã, no meu irmão, na minha mãe. Não é pensar só em mim, porque a galera pensa muito no si e esquece do futuro. Enquanto nós formos compactuar com roubalheira, porque a gente, quando a gente vende o nosso voto, a gente também está roubando. Quando a gente
receita, eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito difícil para alguém que passa fome, para quem tem uma dificuldade. Chega um cara, o salvador da pátria, com uma cesta básica para você, para te dar, e fala que se você votar nele, você vai ter um cargo garantido. Eu sei que é complicado, é difícil falar não, mas assim, é pensar que os próximos 5 anos vai depender, os próximos 4 anos vai depender daquela tua venda, né? Porque você foi vendido, você foi comprado. Então, assim, é pensar e pensar sempre no melhor, o que pode melhorar, o que pode piorar. Infelizmente, eu gostaria de falar para você uma coisa diferente disso, mas a gente não vê pretensão de melhora no nosso país, nem daqui a 5 anos, que dirá 10 anos. Complicado. É verdade. É uma pena. Quando você fala isso, eu concordo 100%. Eu vejo que isso é algo que vai além de partido político, vai além de direita e esquerda, é uma questão de mentalidade, né? Nós não tivemos até hoje líderes no Brasil que tivessem a capacidade de influenciar, né, e de decidir em prol de uma mudança tão estrutural como essa, né? E se a gente olhar para outros países, Michael, a gente vai olhar às vezes para a própria China, vai olhar para a Coreia do Sul, vai olhar para Singapura, eram países que alguns anos atrás eles, em relação a índice de desenvolvimento humano, educação, essas coisas, eles eram piores que o Brasil. E em 30 anos eles atropelaram a gente. Em 30 anos. Ou seja, a última geração deles foi feita uma mudança de mentalidade, um investimento gigantesco e já colhem esses frutos. Coreia do Sul, Samsung é da Coreia do Sul, né? Você vai ver tantas e tantas coisas aí, ó, carros elétricos vindo da China, sim. Né? Antes, no passado, a gente falava de coisas da China, só aquilo que era aquele guarda-chuva que você abria já quebrava, sabe? A gente falava de coisas de baixa qualidade. Hoje, os caras fazem até coisas incríveis. Então, é uma questão de política, de Estado, é algo que vai muito além. E é uma pena, porque a gente está falando aqui, né, a gente está gravando no fim de semana passado, o Vinícius Júnior fez o gol do título lá do Real Madrid, né? Também um jovem negro com necessidade, passou aperto, e de novo ele é o protagonista, né? Todo mundo falando que ele vai ser o Bola de Ouro, a gente não sabe ainda, mas por nós já é, né? Por nós brasileiros. Sim, claro. Não tem como não ser. Só se armarem alguma coisa. E qual é o fato? Nós vemos em todos os esportes, praticamente, brasileiros extremamente talentosos, né? Quando a gente vem para fora, nós vemos que muitas vezes nós temos uma sensação que a gente é vira-lata, mas eles, os europeus, né, os gringos, como a gente chama, aprendem com a gente pra caramba, né? Aprendem muito com a gente. Sim. E nós não conseguimos enxergar isso quando estamos dentro do Brasil. A gente não consegue ver esse protagonismo que a gente tem quando a gente está dentro do Brasil. E aí eu ia te fazer uma pergunta a respeito disso. Porque, por exemplo, hoje nós temos, né? Hoje que eu digo já há algum tempo, nós temos no Brasil os clubes de futebol, por exemplo, né? Os clubes de futebol, eles têm lá as categorias de base. 6 anos, 9 anos, 12 anos, 15 anos, 21 anos, e assim vai até chegar ao profissional. A gente está vendo agora um fomento também do futebol feminino, não como masculino, mas num processo. Inclusive, o Brasil vai até sediar uma Copa do Mundo agora, acho que em 27, se eu não me engano. No caso do MMA, será que os clubes eles poderiam ser também uma forma de acelerar esse desenvolvimento do esporte? Se eles fomentassem as categorias de base também para isso? Cara, é uma boa questão, uma boa pergunta que você fez. Seria muito interessante se os clubes, como empresa, como pessoas com investimentos e, enfim, poder de investimento, abraçassem também a luta. No Brasil, se eu não estou enganado, o Anderson Silva ele começou a levantar a bandeira, e o Corinthians, em São Paulo, ele tinha até montado um time
de MMA. Eu acredito que ainda funcione ainda a Corinthians MMA, só que os outros clubes não abraçaram, não sei por qual motivo, porque se a gente for botar de ponta a ponta, o Brasil tem atleta, o Iapoque é o Chuí, a gente tem atletas talentosos, né? E assim, seria bacana. Mas assim, talvez não tenha sido alguém ainda não chegou com um projeto, porque isso é um plano no futuro. Você sabe que você investe nas categorias de base ali, eu vou pegar garotos ali de 15 a 18 anos para trabalhar o amador. Eles vão lutar de 15 a 18 anos, eles vão lutar. Então você sabe que você tem um investimento aí pelo menos aí de 3 anos com os garotos. E quando ele vira profissional, você tem ali você ainda não vai ter esse retorno, principalmente se tratando de Brasil, onde a gente troca por conta de uma oportunidade, né? O investimento ainda é fraco ainda, e a gente diz isso em retorno, né? Por exemplo, a gente veio lutar aqui fora, vamos botar aí por baixo, não é uma conta exata, a gente veio lutar aqui fora por 1.000 euros. E aqui com 1.000 euros você consegue ficar bem com 1.000 euros, porque o poder de compra é alto. Então, assim, baixo, né, no caso. Você consegue viver bem, ficar bem ali com esses 1.000 euros. Não é isso, varia de caso para caso. No Brasil, é um evento que pague bem, e a gente está falando de grandes eventos, não vem ao caso aqui citar nomes, vai pagar R$500. Se eu tomo um corte no Brasil com R$500, não vai pagar nem a anestesia, nem a sutura, vai ter que suturar no sangue, porque se pagar a anestesia, acabou o dinheiro da bolsa. Entendeu? Então, assim, é complicado. Porém, os clubes entenderem que é um investimento, que a gente começa a ganhar a partir de um determinado momento da nossa carreira, entendeu? Porque no início são trocas. Você vai investir nos primeiros 3 anos para ter uns garotos bons, uns garotos duros, para poder entregar eles para os grandes eventos, entendeu? Ali aí a gente está falando dos eventos internacionais, a sua maioria baseado nos Estados Unidos, UFC, Bellator, PFL, KSW, enfim, os principais do mundo. Não, isso é bem interessante, porque se a gente pensar, porque o Brasil é continental, né? Se você tem uma jornada dessa, né, com a possibilidade de você ter uma equipe mesmo, cara, isso é um negócio bastante interessante. Eu acho que o pessoal não despertou para isso, mas eu percebo isso de uma maneira bem interessante mesmo. Porque tem uma questão aqui, Maicon, que é a seguinte... Isso, em sua maioria, vezes... acredito também que... Desculpa. Eu acredito que em sua maioria também eles esperam muito o incentivo do governo. Quando o governo entra com aquele incentivo, facilita muitas coisas. E aí a gente vai entrar numa questão que a gente já está falando desde o início. A falta do investimento certo na educação e no esporte acarreta muitas outras coisas. E aí esse é um dos exemplos. O governo não investe, as grandes empresas, porque os clubes agora estão todos virando empresa, acaba não acreditando porque o governo não dá o incentivo necessário ali muitas das vezes. Isso, e não vou longe, não. A gente está falando da luta. Eu não vou muito longe, não. Vou falar dos nossos esportes olímpicos. Os nossos esportes olímpicos. Que o governo mesmo não investe. Não investe. Até um tempo atrás, por quanto tempo atrás foi os Correios, o grande patrocinador do nosso vôlei. Nosso basquete ficou esquecido muito tempo. Os outros esportes, natação, se não é os próprios clubes, não tem um investimento, entendeu? A gente deixa de levar muitos atletas para as Olimpíadas porque não há investimento, entendeu? Então, isso complica muito. Poderia ser muito melhor tudo isso se a gente investisse de forma correta. E eu vou sempre falar, o investimento na educação e no esporte mudaria muita coisa, mudaria o rumo, mudaria o quadro do nosso país consideravelmente. Até a questão de virar um esporte olímpico, né?
é difícil, né? Eles ainda não viraram essa chave para o MMA, né? Para virar um esporte olímpico também, né? Tem muitas outras questões, além de ser praticado no máximo de países, praticados por homens e mulheres. Tem toda uma questão, né, cara? Assim como a gente acha muito difícil a capoeira um dia ser, o próprio jiu-jitsu um dia ser esporte olímpico, entendeu? Então, assim, tem todo um tem toda uma mística ainda por trás dos esportes marciais, das artes marciais, para poder um dia virar um esporte olímpico, entendeu? Uhum. E aí, Maicon, a gente já está caminhando aqui para o fim. Uma última dúvida que eu tenho é a seguinte: a gente está fazendo sempre aqui um paralelo em relação até ao futebol também, a criança lá na categoria de base. No futebol, a gente tem muito de uma coisa que diz o seguinte: sem empresário, a criança ou adolescente dificilmente consegue um time, né, para jogar e avançar na carreira. Isso acontece também no MMA? É imprescindível que se tenha um empresário para poder fechar os grandes eventos? Ou o lutador ele consegue direto esse acesso também? Como é que funciona? Irmão, é praticamente, como você falou, a gente faz o paralelo, que é paralelo perfeito, né? Então, assim, só que tem um agravante, né? O empresário no futebol, ele vê um moleque com futuro, ele já agarra logo, porque ele sabe que esse moleque vai dar para ele um retorno rápido, entendeu? Em algum momento. É fácil vender. O produto nacional, ele é fácil vender. Tu vai no Brasil, tu pega um moleque desse. É só tu parar em uma comunidade ou parar num campo de futebol que esteja rolando futebol, tu tira 2, 3, 4 moleques com potencial, já bota num clube grande, o empresário, se o cara tiver um contato, já bota num clube grande, e dali ele já começa a receber. Eu falo isso porque, assim, tu vê aí quantos moleques aí da base, que sobe da base ganhando ali, os garotos de 15, 16 anos ganhando seus 15 mil, 18 mil, 20 mil. No Brasil, é ilógico um garoto de 15 anos ganhando isso. E parece que é fora da realidade. Mas no futebol isso acontece, entendeu? Esse próprio garoto do Flamengo, Lohan, 17 anos, o salário dele é 200 mil. Um garoto de 17 anos. E vai ser vendido já já. Vinícius Júnior foi vendido com 18 anos, com 17 anos. Ele foi vendido por 17 anos e hoje é uma realidade. Com 20 anos, 22 anos, é muito fácil. O problema de tudo do investimento da luta é que o cara ele quer o atleta já pronto, entendeu? Ele quer pegar o atleta já pronto. É muito difícil ele ver o cara ali uma força de vontade e falar assim, mano, esse moleque vai vingar, ele vai vingar, ele vai vingar. Ele quer pegar o cara ali, por exemplo, eu tenho 16 lutas, né? Tenho 16 lutas. Meu cartel tá irregular. Ele quer pegar um moleque com 16 lutas, 16 era. Ele fala assim, é esse aí. Esse aí vai assinar. Fica fácil de vender. Tá entendendo? Ele já quer o cara pronto. Ele não quer preparar o cara. Ele não quer ter gasto com o cara. Ele quer o cara pronto. Se ele estiver pronto, para mim, é bom. Para vender é mais fácil, porque vai ter um retorno rápido. Tá entendendo? Sim. E é complicado. É complicado. Bom, Maicon, foi muito top o bate-papo aqui contigo. Vou deixar aqui um espaço para você falar com o pessoal, falar as suas redes sociais, para o pessoal poder te seguir, como é que o pessoal pode acompanhar aí a tua rotina, as tuas lutas. O espaço é todo seu. Fica à vontade. Fala, galera. Fabão, muito obrigado. Obrigado a todos do podcast pelo suporte, pela ajuda, por querer ouvir um pouquinho também da minha história, né, cara? A gente falou bem pouco, falamos muito de assuntos sociais. Eu me amarro também em falar sobre isso. Te agradeço pelo desenvolvimento. A troca, quando a pessoa está com a mesma troca que você, fica fácil. E, Fabão, pô, brigadão, irmão. Gostaria de agradecer a minha equipe, né? A Hybrid, a minha treinadora, Andressa, que me deu a oportunidade, meu amigão Gui, que falou assim, irmão, aproveita, talvez seja a oportunidade da tua vida, e eu tomei coragem, e hoje estou aqui em Portugal. Agradecer aos meus empresários, não, meus patrocinadores, né? Agradecer minha equipe, meu staff, o Léo, o Augusto, o Douglas, meus professores,
né? Não menos importante, meus professores são alguns, né? Então não posso esquecer de nenhum, então fico até receoso em falar agora para esquecer de alguns meus companheiros de treino do Brasil, aqui de Portugal. O Maicon Kobayashi só existe porque vocês trabalham todo dia para que o Kobayashi exista. Minha mãe, meu pai, meus irmãos que estão lá no Brasil. A saudade aqui é grande, porém a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta. E não menos importante, a mais importante dos agradecimentos. Agradecer a minha esposa, Tamires Porto Barbosa. E eu sei que é difícil, neguinha, eu sei que é difícil estar longe, eu sei que é difícil, mas é pelo nosso bem, para o nosso futuro e para a gente poder aumentar a nossa família. Se eu não conseguir, não tem como aumentar a família, filho. Então, vamos. Essa saudade logo passa, logo a gente está junto. É isso aí. Maicon, olha, desejo tudo de excelente para você, uma carreira fantástica, sucesso em Obrigado. tudo. Siga firme aí, dando exemplo, né, para sua família, para os seus amigos, para as pessoas que te acompanham. Estou na torcida por você, tá? Que você possa participar aí dos eventos e eu acredito sempre numa coisa, Maicon, vou falar aqui para você. A gente sempre está muito próximo da solução das nossas vidas. Pode acontecer a qualquer momento, né? Só que quando a gente decide parar, fica mais difícil, né? Então, continua, porque, se Deus quiser, a chave que precisa ser virada vai ser virada na tua vida aí, e conta com a nossa torcida, né? E não esquece da gente quando ficar famoso, obrigado. Entendeu? Quando eu ficar lá... Não, já vou... Vamos deixar já marcado aqui, que o primeiro cinturão europeu, eu volto aqui com o cinturão para a gente poder trocar essa ideia aí. É isso aí. Canal sempre aberto para você, meu amigo, e sucesso em tudo. Obrigado. Sucesso em tudo. Você é um exemplo para gente. Milhões de pessoas, e é um prazer muito grande a gente estar podendo conversar aqui com você. Então, siga firme aí, porque certamente muita gente vai se espelhar na sua história, na sua dedicação, longe da família, toda a limitação que você está vivendo aí de cuidado com a tua alimentação, com o treino, com a rotina, para que você seja uma pessoa mais do que vencedora, né? Porque vencedor você já é. Então, parabéns por isso. Fechado? Obrigado, irmão. Obrigado. Deixa aí suas redes Eu posso deixar só uma frase aqui para a galera que... antes de eu deixar minhas redes sociais aqui, queria deixar só uma frase aqui para a galera, que eu falo muito para os meus, eu falo muito para a minha galera. Não desista. Se Deus, o sagrado, botou na tua mente, no teu coração que você pode, é porque você pode. Então, como o Fabão disse, desistir não vai acelerar o processo. Persista. Você é capaz de realizar tudo que inflama ali no teu coração, tudo que você vai dormir pensando e que você acorda pensando. Você é capaz de realizar e você vai realizar. Só não desista. Minhas redes sociais, Instagram, _MaiconKoba84. É a rede social que eu mais uso. Só chamar lá, chama no direct, que eu tô sempre lá trocando a ideia com a galera, tô trocando a ideia com a rapaziada, e vamos que vamos. Show de bola. Maicon, muito obrigado mais uma vez. Para você que assistiu aqui ao nosso podcast até o final, obrigado pela tua presença, pela tua audiência e até o próximo. Tchau, pessoal. Valeu, Maicon. Um grande abraço.